Eu sou a Geise e hoje eu vou falar sobre a obra literária Dois Irmãos, de Milton Ratum. Essa obra foi escrita em 2000 e conta a história dos conflitos entre os dois irmãos, o Jacob e o Omar, e no que isso afetava suas relações entre si e todo o relacionamento da sua família e de pessoas ao redor. Essa obra traz um narrador em primeira pessoa, um narrador sujeito, onde esse narrador nos conta a história, né, da decadência dessa família no aspecto moral, no aspecto emocional, e nos revela aí toda a trajetória da sua decadência como história familiar, como aspectos de relacionamentos entre si e de pessoas ao redor. Então, agora eu vou me dirigir ao personagem que eu escolhi para comentar aqui, que é justamente esse narrador. No início, ele nos traz, né, um narrador que conta essa história, que nos revela a história através da sua perspectiva e da sua observação da oralidade dos demais personagens, né? Mas com o passar da história, esse autor, esse narrador, ele vai se revelando, nos acaba revelando que se chama Nael e que é o filho da Domingas, né? A pessoa que foi adotada aí pelos pais, que pertenceu à casa como filha adotiva, porém que trabalhava também, que era uma coisa comum naquela época. Enfim, o Nael ele acaba sendo esse personagem, né, essa pessoa, filha bastarda da empregada, um filho não desejado. Então, ele já nos traz essa percepção de inferioridade, de pertencer, ao mesmo tempo de ter esse distanciamento a essa família. E quando eu me antecipo aqui de dizer de pertencer, não apenas porque ele foi criado nesse entorno, né? Mas porque no final ele vai revelando para a gente qual é o seu propósito dentro da história, né? Onde ele nos revela que toda a sua trajetória, ele procura saber quem são suas origens, quais são suas origens, quem é seu pai. Ele sabe que é filho da Domingas e suspeita que o seu pai seja um dos dois irmãos. Então, a história completa, a narração completa também nos vai levando a essa expectativa de saber quem que é o pai do Nael, né? Além da história que a gente está lendo sobre as relações dentro dessa família, a gente acaba também adotando esse suspense de saber quem é o pai do Nael. Isso acaba nos trazendo o suspense com relação a quem seja o pai do Nael em si, mas também com relação a que impacto isso poderia trazer dentro da família, né, uma vez revelado. Será que mudaria a relação que existe dentro dessa família? Como me impactaria? Será que mudaria a relação entre os dois irmãos? O que poderia acontecer? Então, a gente passa todo o livro tentando, com essa expectativa, saber o que aconteceria ou quando será revelado quem seria o pai do Nael. Isso por um lado. Por outro lado, o Nael, ao trazer isso que eu falei lá no início, né, que é essa narração da decadência familiar, ao trazer isso, ele acaba mostrando para a gente que ele é a pessoa indicada para ser o narrador da história, já que ele é um personagem híbrido, né? Ele é um personagem que está ali com um pezinho no Brasil e possivelmente um outro pezinho no Líbano, né? Que a gente vai vendo no final da história que é assim. Ele é um personagem que faz parte dos dois mundos. Então, ele é a pessoa indicada por ter a visão, ele consegue ter essa visão geral, sendo passando a ideia, né, de uma pessoa que pertence ao mesmo tempo que tem o distanciamento daquela história, daquela família, daquelas pessoas. Então, ele é alguém que pertence mesmo sem pertencer ali. Ele acaba tendo essa possibilidade, né, de revelar para a gente, de fazer essa leitura através das suas observações, ele consegue passar para a gente a sua visão sobre cada personagem com relação à oralidade, às coisas que cada personagem falava. Então, a sua narração é de observação
e de atitudes que ele foi escutando e vendo de cada personagem. Ele é apresentado, como eu falei, como filho da bastarda. Então, por isso, eu vou ler aqui um trecho onde ele revela essa necessidade, né, de conhecer o seu passado. Por exemplo, ele fala aqui: eu não sabia nada de mim, como vinha ao mundo, de onde tinha vindo, as origens, meu passado, de alguma forma palpitando na vida dos meus antepassados. Nada disso eu sabia. Minha infância sem nenhum sinal de origem. É como esquecer uma criança dentro de um barco num rio deserto, até que uma das margens a acolhe. Então ele cresceu com esse conflito de ser filho bastardo e cresceu com essa necessidade de construção de identidade, de saber suas origens. Então aqui a gente pode fazer uma outra ligação. Como a história está se passando em um cenário da Amazonas, tá? Em um cenário de Manaus, onde o autor aí já faz joga uma observação no ar, né, que se trata de um cenário onde é tão grande, tão rico, principalmente na época que se passa, né, se tratando de riqueza, rico em si, tão importante, mas ao mesmo tempo tão desconhecido pelos nativos brasileiros, tão pouco falado pelas pessoas brasileiras, tá? Então essa questão daí ele já levanta. Por outro lado, ele traz também essa necessidade de construção da identidade, como é o Nael, né? Essa necessidade de saber suas origens. Eu acredito que o autor faça aí uma referência, ele talvez tenha trazido esse conflito para dentro do narrador, justamente por se tratar de uma história onde se passam entre duas famílias culturalmente diferentes, de nacionalidades diferentes, e essa junção dessa família vai justamente trazer a necessidade de uma construção nova, de uma identidade nova, de uma visão que traz aspectos de ambas as partes. Então, o Nael, ele passa o texto também, o livro também, tentando adquirir essa construção da sua própria identidade. Isso revela muito das pessoas que foram, naquela época, descendentes de outras origens que não brasileira, né, dessa junção. Então, ele é esse elo daí. Ele também, o Nael, curiosamente, traz o nome, né, que faz referência a anel, né, que nos dá o sentido de quê? De aliança, de começo sem fim, de vínculo, tá? Então, ele acaba sendo o responsável, vamos dizer assim, por recompor um elo, né? Um elo quebrado, um vínculo que já não existia mais, um vínculo afetivo, um vínculo afetivo, moral, dentro dessa família que já não existia mais. O Nael, ele faz esse vínculo linguístico verbal, através da narração. Pelo menos ele tenta trazer novamente esse vínculo. Ele é essa peça que tenta refazer esse vínculo, pelo menos linguístico-verbal, talvez através da sua narração. Eu vejo ele como chave do livro, eu vejo ele como sumamente importante, como chave do livro, porque o autor ele desenvolve, através do Nael, a sua poética, né? Estabelecendo justamente aí essa coisa de fronteira, essa negociação cultural, como elemento dominador da narrativa do livro, e construindo encontros e desencontros através da sua perspectiva. Uma perspectiva com um olhar sempre híbrido. Isso é muito importante para mim nesse livro. Então, ele é uma pessoa, um personagem que transita ali na fronteira de pertencer ou não à família. Então, ele acaba tendo essa visão, como eu já falei lá atrás, de pertencer mesmo que às vezes não pertença, ou de não pertencer, mesmo que sim esteja pertencendo àquela família. Bom, nos últimos capítulos ele acaba revelando para a gente que soube da sua mãe quem que era o seu pai, mas o narrador ele nos dá indícios, né, de que ele descobriu,
mas que a mãe contou para ele, né? Mas ele justamente tem esse papel de fazer esse elo linguístico, tá? Então, talvez a gente inclusive possa fazer uma ponte aí, um parênteses muito amplo, com o sentido de que seu pai não queria, o pai dos dois irmãos não queria ter nenhum filho e acabou tendo filhos, e por mais que ele pensasse que esses dois filhos não iam ter outros filhos, não seguiam os passos deles nem nada, um desses dois acabou tendo outro filho. Então a gente também tem aí essa continuidade, né? O Nael, ele representa o vínculo familiar, ele representa a extensão dessa família e ele representa o que construiu essa família, sendo a nova identidade dessa família que começou tão dual culturalmente. Essa dualidade se dá não apenas por ser brasileiros e libaneses, mas também através das diferenças entre os irmãos, através da diferença entre o querer de cada pai, e a gente vai vendo através do correr do livro, do decorrer do livro, a gente vai observando que tudo isso fica muito claro no narrador. Só ele consegue ter essa visão geral, pelo menos nesse contexto familiar. Se o livro fosse narrado pela Domingas, ela não conseguiria ter tido essa visão geral. Se o livro fosse narrado pela Zana, ela não conseguiria ter essa visão geral. O Nael, por ser híbrido, por ser essa característica dos dois mundos, ele consegue revelar isso de uma forma muito clara. É basicamente isso. Esse narrador sujeito, ele transmite a narração do seu livro, ele conta a história de uma maneira atemporal, ele evidencia a divisão de fluxos culturais dentro dessa família, mas ao mesmo tempo consegue manter o elo linguístico verbal entre esses personagens. Só para fazer um pós-data aqui, eu acabei tendo um problema com a câmera e não consegui terminar o vídeo de uma só vez. Faço essa conclusão agora. Esse narrador, então, só para concluir, ele acaba sendo esse elo entre os mundos tão diferentes representados aí nessa família, né? Tão culturalmente diferentes, representado por cada um dos filhos, mas isso é outro aspecto que não estou apontando aqui. Então, esse narrador, ele acaba sendo essa parte que funcionou, essa continuidade, esse vínculo, essa resultante entre esses dois mundos. Por isso, ele percorre todo o livro fazendo aí a sua tentativa de encontrar um sentido, encontrar uma identidade, já que ele tem essa dualidade. Por outro lado, ele acaba sendo representado, ele acaba representando a sua continuidade quando o livro nos revela no final o destino que teve a casa, né? Que acabou sendo totalmente diferente do que havia começado. A casa acaba, a família termina, mas o narrador, o Nael, ele pertence ainda. Ele consegue manter essa coisa viva através da sua existência e a casa viva através do seu quartinho no final, no fundo do quintal, que é a única coisa que pertence ainda àquela casa do início que conhecemos. Então, ele acaba concluindo aí com o sentido de continuação, com o sentido de o que surgiu de todo esse conflito que a gente foi vendo ao longo da história. Fiz essa conclusão, espero que vocês tenham entendido. Sem dúvidas, uma novela muito eletrizante, um livro muito bom que todos deveríamos ler.